No vídeo de hoje, veremos as 15 coisas mais estranhas já descobertas através de raio-x. Se prepare para ficar de queixo caído com essas descobertas estranhas e interessantes. Soldado com granada no peito. Em um evento que comoveu o mundo e desafiou os limites da medicina de guerra, um soldado ucraniano passou por uma cirurgia arriscada e sem precedentes para remover uma granada não detonada que havia se alojado em seu peito. A descoberta do artefato explosivo foi feita através de um exame de raio-x, revelando a gravidade e a complexidade da situação. O soldado havia sido atingido durante um combate e a granada, embora não tivesse explodido, permanecia uma ameaça constante à sua vida e à de todos ao seu redor. Diante dessa descoberta, uma equipe médica especializada foi reunida às pressas para realizar a cirurgia. O procedimento, que durou várias horas, exigiu um nível extremo de precisão e calma, já que qualquer movimento brusco poderia detonar o explosivo. A granada estava localizada em uma posição extremamente sensível, próxima ao coração e aos pulmões, o que aumentava exponencialmente o risco de explosão durante o procedimento. Em um ambiente tenso, os médicos, equipados com trajes de proteção antibomba e seguindo orientações de especialistas em desarmamento, iniciaram a delicada operação. Apesar dos desafios, a cirurgia foi um sucesso absoluto. O soldado incrivelmente sobreviveu sem maiores complicações e, após um período de observação e recuperação, foi liberado do hospital para iniciar a sua reabilitação. O procedimento foi amplamente reconhecido como um marco na história da medicina militar, simbolizando a coragem tanto dos soldados quanto dos médicos que atuam em cenários de guerra. Múmias com surpresas. O uso de raio-x em múmias revolucionou o estudo da arqueologia e da medicina antiga, permitindo que os pesquisadores revelassem segredos ocultos sem danificar os preciosos restos mortais. Quando essas antigas relíquias são submetidas ao exame de raio-x, detalhes fascinantes emergem, incluindo informações sobre a saúde e a dieta dos indivíduos mumificados. Através dessas imagens, é possível identificar sinais de doenças como artrite, fraturas ósseas mal curadas e até mesmo aterosclerose, uma condição que endurece as artérias, surpreendendo os cientistas ao mostrar que esses problemas de saúde já existiam na antiguidade. Além disso, os cientistas descobriram a presença de objetos pessoais cuidadosamente escondidos entre as bagagens, como amuletos, joias e outros artefatos funerários. Esses itens tinham significados espirituais profundos para os antigos egípcios, acreditando-se que ajudariam os falecidos na vida após a morte. Alguns amuletos eram feitos de materiais valiosos, como ouro e pedras preciosas, enquanto outros possuíam formas simbólicas, como o olho de Horus ou escaravelho, representando proteção e renascimento. Essa técnica não invasiva trouxe à luz de muitos detalhes fascinantes, permitindo que os pesquisadores respeitem a integridade das múmias, enquanto continuam a aprender mais sobre as práticas culturais e de sepultamento do Egito Antigo e outras civilizações. Joseph Bravo Ramos. O caso de Joseph Bravo Ramos chamou a atenção em 2013 devido a uma situação inusitada. Após ser detido por dirigir um carro roubado, Ramos foi levado à prisão na Flórida. Durante o processo de revista, a equipe policial utilizou um scanner corporal de alta tecnologia, que revelou algo surpreendente: 2 colares localizados em seu estômago. Quando confrontado, Ramos admitiu que havia engolido as joias, avaliadas em aproximadamente $450, na tentativa de ocultar as provas do crime. Esse tipo de scanner corporal, usado frequentemente em prisões e aeroportos, mostrou-se essencial para desvendar o que poderia ter passado despercebido em uma revista manual. A decisão de Ramos de engolir os colares demonstra o desespero e a falta de planejamento em sua tentativa de escapar das acusações. Entretanto, a tecnologia empregada pelas autoridades frustrou a sua estratégia. O caso destacou tanto a criatividade incomum de alguns criminosos quanto a eficácia das novas tecnologias de segurança, que podem revelar objetos ocultos dentro do corpo sem a necessidade de exames invasivos. Ramos foi processado pelo roubo e pela tentativa de destruir evidências, tornando o seu caso um exemplo curioso de falha no encobrimento de um crime. 350 moedas no estômago. Após ser hospitalizado com dor abdominal intensa, os médicos descobriram, por meio de raio-x, que o seu estômago estava cheio de 350 moedas, além de colares e braceletes. A massa metálica pesava impressionantes 5,5 kg. O homem sofria de um transtorno psicológico que o levava a ingerir objetos não comestíveis como moedas.
Durante a cirurgia para a remoção dos itens, os médicos descreveram o procedimento como a retirada de uma bola de boliche de dentro do estômago do paciente. Embora a operação tenha sido bem sucedida, o homem faleceu depois da cirurgia devido a complicações associadas ao procedimento. O caso foi amplamente documentado e publicado na renomada revista New England Journal of Medicine. Esse incidente, além de chamar a atenção para a gravidade de transtornos, evidenciou a complexidade e os riscos envolvidos em situações extremas como essa, onde o corpo humano é usado para armazenar objetos incomuns. Essa história é um exemplo assustador de como doenças psiquiátricas podem se manifestar de formas extremamente inusitadas. Garrafa intrometida. O caso do iraniano que teve uma garrafa de água retirada de seu corpo gerou bastante repercussão. Em 2022, um homem de 50 anos procurou ajuda médica após relatar dores no estômago e constipação. Exames de tomografia revelaram que ele havia inserido uma garrafa de plástico de 250 ml no reto, o que estava causando seu desconforto. O objeto estava localizado entre o reto e o cólon, próximo da abertura anal. O paciente, envergonhado pela situação, demorou a procurar atendimento médico e não revelou imediatamente o que havia ocorrido. Ele foi submetido a uma cirurgia para remoção da garrafa sem complicações. Felizmente, não houve danos internos e o paciente se recuperou bem após o procedimento. No entanto, foi encaminhado para uma clínica psiquiátrica devido ao histórico de depressão. Uma curiosidade interessante sobre essa história é que depois deste caso, cientistas descobriram que em uma faixa etária de 30 a 40 anos, é mais comum ter homens que introduzem objetos em seus corpos, mas o que leva a isso ainda é discutido. Especialistas sugerem que essa tendência pode estar relacionada a fatores psicológicos, como transtornos compulsivos ou tentativas de obter prazer sexual. Além disso, a vergonha e o medo de julgamento muitas vezes impedem os indivíduos de buscar ajuda, o que torna difícil entender completamente as motivações que levam a esse comportamento. Estudos sobre esse tipo de incidente continuam a ser realizados, mas as respostas ainda são incompletas. O Homem de Ötzi. O Homem de Ötzi, uma múmia natural preservada por mais de 5.000 anos, foi descoberto em 1991 nos Alpes, na fronteira entre a Áustria e a Itália. Esse homem, que viveu durante a Idade do Cobre, é uma das descobertas arqueológicas mais fascinantes de todos os tempos. Sua mumificação ocorreu devido ao gelo e à neve, preservando sua pele, roupas e até seus pertences. A análise detalhada de seu corpo, incluindo o uso de raio-x, revelou informações surpreendentes sobre sua morte. Os raios-x mostraram que Ötzi tinha uma ponta de flecha cravada em seu ombro esquerdo. Essa descoberta sugere que ele foi assassinado provavelmente por um ataque traiçoeiro. A flecha perfurou uma artéria vital, o que pode ter levado à sua morte rápida. Além disso, a análise de seu corpo revelou outras lesões, como uma fratura no braço direito, que indicam que ele pode ter sido envolvido em confrontos ou lutas antes de sua morte. Essas descobertas mudaram a visão de Ötzi, que antes era visto apenas como um homem pré-histórico normal. Agora ele é considerado uma vítima de violência, cujas circunstâncias nos oferecem uma visão rara da vida e da morte na Idade do Cobre, iluminando os aspectos violentos e complexos dessa época remota. Mistérios do céu da noite. Raio-x desempenha um papel fundamental na astronomia moderna, permitindo que os cientistas explorem fenômenos no universo que são invisíveis para telescópios tradicionais. Ao contrário da luz visível, os raios-x têm comprimentos de onda muito mais curtos e uma energia muito maior, o que permite que penetrem através de nuvens de gás e poeira cósmica, revelando objetos celestes que seriam inacessíveis de outra forma. Buracos negros, por exemplo, são regiões do espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Porém, quando a matéria cai em um buraco negro, ela aquece a temperaturas extremas e emite radiação, incluindo raios-x. Telescópios de raio-x, como o Observatório Espacial Chandra, captam essa radiação e fornecem informações cruciais sobre o comportamento e a composição de buracos negros, estrelas de nêutrons e outras fontes de alta energia. Além disso, raios-x ajudam a mapear as regiões mais quentes do universo, como os aglomerados de galáxias e os discos de gás ao redor de estrelas massivas. Sem a capacidade de detectar raio-x, nossa compreensão do cosmos seria significativamente limitada, e muitos dos mistérios mais profundos do universo ainda permaneceriam ocultos. Esconderijos em arte. O uso de raio-x na análise de obras de arte tem permitido que pesquisadores descubram camadas ocultas e segredos invisíveis aos olhos humanos, revelando uma nova dimensão na criação artística.
Pintores como Picasso e Rembrandt, conhecidos por suas obras-primas, também utilizaram suas telas como suporte reutilizável, o que foi descoberto graças às técnicas de escaneamento. No caso de Picasso, exames de raio-x em algumas de suas pinturas revelaram esboços e desenhos ocultos sob a camada superior de tinta. A técnica que ele usava de reaproveitar telas antigas para criar novas obras demonstra o caráter experimental do artista, que não hesitava em cobrir ou modificar suas próprias criações. Em uma de suas pinturas, foi possível identificar um retrato de uma mulher oculto por uma cena de natureza morta, provando que o artista pensava de maneira não linear, frequentemente alterando o curso de suas composições. Já em Rembrandt, o uso de raio-x revelou uma prática semelhante. Ele frequentemente mudava a disposição de suas figuras ou adicionava novos elementos às suas pinturas, como rostos ou acessórios, muitas vezes reutilizando telas antigas. Essas descobertas não apenas proporcionam uma visão mais profunda do processo criativo desses mestres, mas também mostram como os artistas do passado, assim como hoje, tinham a liberdade de experimentar e corrigir, modificando suas obras de acordo com novas ideias ou inspirações. Formação dos dentes de tubarões. A formação e substituição de dentes nos tubarões é um processo fascinante, que os torna diferentes de muitos outros animais. Em vez de ter um conjunto fixo de dentes, os tubarões possuem uma fábrica de dentes, que continuamente produz novas fileiras para substituir as antigas, o que é crucial para sua alimentação, já que esses dentes se desgastam rapidamente devido à sua dieta de presas duras, como peixes e moluscos. O uso de raio-x tem sido uma ferramenta valiosa para estudar esse processo. Através dos raios-x, cientistas conseguem observar as várias camadas de dentes em formação sob a gengiva do tubarão. Em vez de apenas uma fileira de dentes, os tubarões possuem várias fileiras de dentes em desenvolvimento simultaneamente, algumas mais maduras e outras em estágios iniciais de crescimento. Essa substituição constante ocorre ao longo de toda a vida do animal, com dentes novos substituindo os mais velhos, que são derrubados ou desgastados. O estudo por raio-x permite entender melhor a anatomia e o comportamento dos tubarões, além de fornecer dados sobre o ritmo de crescimento e a renovação dental. Essa adaptação biológica eficiente é fundamental para a sobrevivência dos tubarões, garantindo que eles possam capturar suas presas de forma eficaz ao longo de toda a sua vida. Tesouros em âmbar. O âmbar, uma resina fossilizada produzida por árvores antigas, é um dos materiais mais fascinantes da natureza, capaz de preservar detalhes incrivelmente ricos de organismos e ambientes do passado. Durante milhões de anos, insetos, pequenos vertebrados e até plantas foram capturados por essa substância pegajosa e depois fossilizados, criando verdadeiros tesouros de preservação. A descoberta de criaturas fossilizadas dentro do âmbar é uma janela única para o passado, oferecendo informações raras sobre a vida na Terra durante o período em que o âmbar se formou. Os raios-x desempenham um papel crucial na análise do âmbar, permitindo que cientistas examinem o que está oculto dentro das pedras sem danificá-las. Ao passar raio-x através do âmbar, os pesquisadores podem obter imagens detalhadas das criaturas fossilizadas em seu interior, como insetos, aracnídeos e até pequenos vertebrados, sem precisar cortar ou destruir o material. Isso é especialmente útil, pois muitas dessas criaturas são incrivelmente pequenas e delicadas. Além disso, os raios-x ajudam a detectar detalhes que não seriam visíveis a olho nu, como órgãos internos ou as interações entre os organismos e o ambiente no momento da captura. Essa tecnologia não só revela os segredos ocultos do âmbar, mas também oferece uma compreensão mais profunda da biodiversidade antiga e das condições ecológicas da Terra primitiva. Cabelo no estômago. O uso do raio-x trouxe à tona o caso de uma menina que teve 5 quilos de cabelo removidos do estômago. Esse caso está relacionado a uma condição rara chamada tricofagia, que ocorre quando a pessoa tem o hábito compulsivo de ingerir os próprios cabelos. A condição é frequentemente associada à tricotilomania, um distúrbio psicológico que leva as pessoas a arrancarem os próprios fios. Esse comportamento, quando persistente, pode resultar na formação de grandes massas de cabelo que se acumulam no estômago e no intestino, gerando complicações graves. E em um caso recente, uma jovem de 12 anos foi diagnosticada com um teratoma, um tipo raro de tumor formado por tecidos como cabelo, dentes e ossos, que foi encontrado em seu estômago. Esse tumor tinha aproximadamente 3,5 kg e foi detectado após a menina apresentar fortes dores abdominais. O tratamento envolveu uma cirurgia delicada para remover o tumor sem causar danos adicionais à saúde da jovem, o que foi um grande sucesso. Brinquedos.
O caso da cadelinha Snowy, um West Highland Terrier, foi uma surpresa tanto para sua dona quanto para os veterinários. Snowy foi levado ao hospital veterinário após se recusar a comer e os exames de raio-x revelaram algo realmente inusitado: 5 gatos de cerâmica dentro de seu estômago. A cachorrinha havia engolido sem querer uma família inteira de enfeites de cerâmica, que incluíam o pai, a mãe e 3 filhotes. O maior dos gatos tinha 5 centímetros de comprimento. A dona de Snowy, Samantha, ficou chocada ao saber da descoberta, pois inicialmente pensou que os veterinários estavam se referindo a gatos reais. Felizmente, a cachorrinha passou por uma cirurgia de emergência e se recuperou bem, evitando uma tragédia. O veterinário que atendeu o caso, Nigel Belgrove, destacou que foi esse um dos casos mais raros que ele já tinha visto. Após o incidente, Snowy se recuperou totalmente e sua dona afirmou que tomaria cuidados extras para evitar que ela se envolvesse em uma situação como essa novamente. Tapioca. Uma jovem adolescente de 14 anos na China chamou a atenção quando ela foi hospitalizada após consumir uma quantidade excessiva de bolinhas de tapioca, o popular ingrediente do bubble tea. Xiao tinha o hábito de beber até 5 doses de bubble tea por dia, contendo dezenas de bolinhas de tapioca com chocolate, leite e chá. Com o tempo, as bolinhas começaram a se acumular no seu sistema digestivo, causando severa constipação, perda de apetite e dor abdominal. Quando os sintomas se agravaram, a jovem foi levada ao hospital, onde uma tomografia revelou mais de 100 bolinhas de tapioca no estômago, intestinos e reto. Os médicos diagnosticaram que a dificuldade de digestão estava relacionada aos conservantes e aditivos utilizados nas bolinhas, tornando-as mais difíceis de serem processadas pelo corpo. Felizmente, um laxante forte foi administrado, resolvendo a situação. Esse caso ilustrou os riscos de consumo excessivo de produtos como o bubble tea, que podem conter substâncias que dificultam a digestão e causar problemas graves de saúde. Celular. Em 2014, um detento do Presídio Regional de Rio do Sul, em Santa Catarina, passou por uma cirurgia para remover um celular que ele havia engolido. O incidente foi detectado através de exames de imagem que mostraram um aparelho ainda no estômago do preso. A cirurgia foi realizada com sucesso e o celular foi retirado sem complicações. A situação levantou questionamentos sobre como o celular havia sido introduzido na prisão. A diretoria da unidade prisional iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido. Além de representar um risco à saúde do detento, o caso também trouxe à tona as preocupações com a segurança e o controle de objetos ilegais nas unidades prisionais. A descoberta do celular no corpo do detento é um exemplo extremo de como alguns prisioneiros tentam burlar a vigilância dentro dos estabelecimentos, uma prática que ocorre com certa frequência. O aparelho foi retirado com sucesso e o detento recebeu os cuidados necessários. Cabo USB. Em 2022, um menino da Turquia engoliu um cabo de USB inteiro. O garoto de 15 anos procurou atendimento médico após sentir fortes dores no estômago e náuseas. Os médicos, após realizarem um raio-x, ficaram surpresos ao descobrir que o adolescente tinha um cabo USB de aproximadamente 1 metro em seu estômago. Além do cabo, foi identificado também uma fita de cabelo no mesmo local. A situação foi bastante complexa, pois uma extremidade do cabo já havia avançado para o intestino delgado, o que complicou a remoção. A cirurgia de emergência foi conduzida com a ajuda do especialista Yazar Dogan, chefe do Departamento de Gastroenterologia Pediátrica, que realizou uma endoscopia para retirar o objeto. Após o procedimento bem-sucedido, o adolescente foi liberado com boa saúde. O motivo de o garoto ter ingerido o cabo não foi esclarecido, mas o caso chamou atenção para o risco de objetos estranhos que podem representar o corpo humano, especialmente em situações que envolvem curiosidade ou comportamento impulsivo. Felizmente, o jovem se recuperou bem após a cirurgia. Mas e aí, o que achou dessa lista, hein? Você viu como o uso de raio-x é poderoso? Deixa aqui nos comentários algum caso que você conheça envolvendo o raio-x. Eu te encontro no próximo vídeo. Valeu e até a próxima!